Desde o princípio, a história da fé cristã está alicerçada em um fundamento que não pode ser substituído nem relativizado, o sangue de Cristo. Falamos da base da salvação, não estamos tratando de uma ideia abstrata, de uma filosofia moral ou de um sistema religioso criado pelo ser humano. Estamos falando de um ato real, histórico e espiritual, no qual o Filho de Deus entregou sua própria vida para reconciliar a humanidade com o Criador. A salvação começa e termina nesse ponto central, e tudo que se afasta dessa verdade perde sua força e seu sentido. A Escritura revela que o pecado criou uma separação profunda entre Deus e o homem. Essa separação não poderia ser resolvida por boas intenções, por práticas religiosas ou por esforço moral. O problema era mais profundo, a vida havia sido corrompida e a justiça divina exigia um preço. Por isso, desde o Antigo Testamento, Deus estabeleceu que o sangue teria um papel essencial na expiação, não porque Deus tivesse prazer em sacrifícios, mas porque o sangue representava a vida oferecida em lugar de outra vida. Cada sacrifício apontava para a necessidade de uma solução definitiva, algo que fosse capaz de resolver o problema do pecado de uma vez por todas. Sacrifícios antigos, porém, eram limitados e temporários. Eles precisavam ser repetidos continuamente, revelando que não tinham poder para remover o pecado de forma completa. Ainda assim, serviam como sombras de algo maior que estava por vir. Quando Cristo entra na história, ele não vem como mais um sacrifício entre muitos, mas como o cumprimento de tudo aquilo que havia sido anunciado. Seu sangue não é comum, pois não procede de uma natureza caída. Ele é santo, puro e sem mancha, e exatamente por isso possui valor eterno. A cruz revela o custo real da salvação. Muitas vezes a graça é mal compreendida como algo barato, como se fosse apenas uma decisão emocional ou uma mudança de comportamento. No entanto, a graça que nos alcança é extremamente cara, porque custou o sangue do Filho de Deus. Esse entendimento nos ajuda a perceber que a salvação não é fruto da nossa escolha apenas, mas do sacrifício voluntário de Cristo. Ele não foi forçado, não foi surpreendido, nem foi vítima das circunstâncias. Ele se entregou consciente de que seu sangue seria o fundamento de uma nova realidade para toda a humanidade. Quando afirmamos que o sangue de Cristo é o fundamento da salvação, estamos dizendo que nada pode ser acrescentado a essa obra. Não há méritos humanos que possam completar aquilo que já foi consumado. A salvação não depende da quantidade de boas obras, de rituais cumpridos ou de regras seguidas. Ela depende unicamente da fé naquilo que Cristo realizou. Essa verdade liberta o coração do peso da performance religiosa e conduz o crente a um relacionamento baseado na confiança e na gratidão. Esse fundamento também define a nossa identidade. Antes éramos estranhos, distantes, sem esperança. Agora somos reconciliados, aceitos e justificados. Tudo isso não acontece porque nos tornamos melhores pessoas, mas porque fomos cobertos por um sacrifício perfeito. O sangue de Cristo fala mais alto do que qualquer acusação. Ele declara que a dívida foi paga, que a justiça foi satisfeita e que a reconciliação foi estabelecida. Essa segurança não vem de sentimentos, mas de uma verdade eterna que não muda com o tempo. Além disso, compreender o sangue de Cristo como base da salvação muda a forma como encaramos o pecado. Não o tratamos com indiferença, nem com desespero. Não o minimizamos porque sabemos o preço que foi pago, mas também não vivemos sob condenação porque sabemos que a provisão foi completa. O fundamento da salvação nos chama a uma vida de arrependimento contínuo, não movido pelo medo do castigo, mas pelo reconhecimento do amor que nos alcançou. A centralidade do sangue de Cristo também protege a igreja de distorções. Sempre que o foco se desloca do sacrifício de Jesus para métodos humanos, líderes, instituições ou experiências, a fé se enfraquece. O Evangelho perde sua simplicidade e seu poder quando deixa de apontar para a cruz. Manter o sangue de Cristo como fundamento é preservar a essência da mensagem cristã e garantir que a esperança oferecida seja genuína e transformadora. Por fim, esse fundamento não é apenas doutrinário, mas profundamente prático. Ele sustenta o crente nos momentos de dúvida, falha e sofrimento. Quando tudo parece instável, o sangue de Cristo permanece como uma verdade imutável. Ele nos lembra que a salvação não depende do que sentimos, mas do que foi feito. Essa convicção produz descanso, confiança e perseverança. Viver sobre esse fundamento é caminhar com a certeza de que a obra foi completa, o preço foi pago e a salvação está firmemente estabelecida para todos os que creem. Falar sobre redenção
é falar sobre liberdade conquistada a um alto preço. A palavra redenção carrega a ideia de resgate de alguém que estava preso, sem condições, de se libertar por si mesmo e que foi alcançado por uma intervenção externa. Essa é exatamente a condição da humanidade diante do pecado. Não se tratava apenas de erros morais ou falhas ocasionais, mas de um estado de escravidão espiritual que afastava o ser humano de Deus e o mantinha debaixo de condenação. O sangue de Cristo entra nesse cenário como preço definitivo que torna a liberdade possível. Antes da redenção, o homem estava sob domínio. O pecado não era apenas um ato, mas um senhor. Ele governava pensamentos, desejos e decisões, criando um ciclo de culpa, medo e separação de Deus. Nenhum esforço humano foi capaz de quebrar esse domínio. A lei revelou o pecado, mas não tinha poder para libertar do pecado. Ela mostrava a doença, mas não oferecia cura. Por isso, a redenção não poderia vir de dentro do homem, mas de fora, por meio de um sacrifício perfeito. O sangue de Cristo representa esse preço pago em nosso lugar. Não foi um pagamento simbólico, nem um gesto apenas emocional. Foi uma transação espiritual real, na qual a justiça de Deus foi plenamente satisfeita. A dívida causada pelo pecado exigia morte, porque o pecado produz separação da fonte da vida. Quando Jesus derrama seu sangue, ele assume sobre si aquilo que nos pertencia, oferecendo sua própria vida como resgate. Assim, a redenção não é um ato de tolerância divina, mas de justiça aliada à misericórdia. Essa redenção nos liberta da condenação. Muitos vivem tentando se aproximar de Deus, carregando um sentimento constante de culpa, como se ainda precisassem pagar por erros passados. Porém, a redenção pelo sangue de Cristo declara que o preço já foi pago integralmente. Não há parcelas pendentes, nem cobranças futuras. A condenação que pesava sobre nós foi removida. E isso nos permite nos aproximar de Deus com confiança, não com medo. A liberdade começa quando entendemos que não estamos mais sob sentença, mas sob graça. A redenção também nos liberta do medo. O medo do juízo, o medo da rejeição e o medo da morte perdem sua força quando compreendemos o que o sangue de Cristo realizou. A morte, que antes era vista como o fim e como consequência do pecado, agora se torna uma passagem para a vida eterna. Isso não significa a ausência de lutas ou dificuldades, mas significa que nenhuma delas tem a palavra final. A redenção redefine nossa perspectiva sobre o presente e o futuro. Além disso, a redenção muda o nosso pertencimento. Quem foi redimido já não pertence a si mesmo nem ao sistema que o mantinha cativo. O sangue de Cristo nos compra para Deus. Isso não é perda de liberdade, mas a verdadeira liberdade. Pertencer a Deus é ser restaurado ao propósito original para o qual fomos criados. Fora dele, a liberdade se torna ilusão, e nele ela se torna plena e significativa. A redenção nos devolve identidade, valor e direção. Essa verdade também confronta a ideia de autossuficiência espiritual. Muitas pessoas acreditam que podem negociar com Deus por meio de boas obras, promessas ou sacrifícios pessoais. No entanto, a redenção nos lembra que não tínhamos nada com que pagar. Se fosse possível nos libertarmos sozinhos, o sangue de Cristo não teria sido necessário. Reconhecer a redenção é reconhecer nossa total dependência da graça. É abandonar o orgulho espiritual e descansar naquilo que já foi feito. A experiência da redenção não é apenas um evento inicial da fé cristã, mas uma realidade contínua. Todos os dias somos chamados a viver como pessoas livres, não retornando às antigas cadeias. Muitas vezes a mente ainda carrega padrões do passado, mesmo depois da libertação ter sido conquistada. Por isso, a redenção precisa ser continuamente lembrada e aplicada. Viver redimido é escolher diariamente caminhar na liberdade que Cristo comprou. A redenção também gera responsabilidade. Não uma responsabilidade baseada no medo de perder a salvação, mas no desejo de honrar o preço que foi pago. Quando entendemos o valor do sangue de Cristo, nossa resposta natural é viver de maneira digna dessa obra. Isso se reflete em escolhas, atitudes e relacionamentos. A liberdade não é licença para o pecado, mas poder para viver de forma alinhada com a vontade de Deus. Por fim, a redenção pelo sangue de Cristo nos dá esperança inabalável. Mesmo diante das falhas, lutas e desafios, sabemos que nossa história não está determinada pelo passado, mas pelo sacrifício de Jesus. A redenção declara que o último capítulo não é escrito pelo pecado, pela dor ou pela morte, mas pela graça de Deus. Essa certeza sustenta a fé, fortalece o coração e nos conduz a viver com confiança, sabendo que fomos verdadeiramente libertos por um preço eterno. A purificação que o sangue de Cristo oferece vai além do simples perdão de pecados. Ela alcança as camadas mais profundas do ser humano, especialmente a consciência. Muitos entendem o perdão como a remoção de uma culpa legal diante de Deus, mas continuam.
vivendo presos à acusação interior, à vergonha e ao peso de erros passados. O Evangelho revela algo mais profundo. O sangue de Jesus não apenas cancela a culpa diante do trono de Deus, mas limpa o interior do homem, trazendo restauração real e duradoura. A consciência humana foi criada para responder à verdade e à presença de Deus. No entanto, quando o pecado entra, ela se torna um campo de acusações constantes. Mesmo depois de uma confissão sincera, muitas pessoas continuam se sentindo indignas, afastadas e inseguras. Isso acontece porque tentam lidar com a culpa por meio de esforço pessoal, promessas ou punições internas. Porém, a purificação que vem do sangue de Cristo opera em um nível que o esforço humano jamais alcançaria. O sangue de Cristo purifica porque ele foi um sacrifício perfeito, diferente dos sacrifícios antigos que apenas cobriam o pecado temporariamente. O sacrifício de Jesus remove o pecado de forma definitiva. Essa purificação não depende da intensidade do arrependimento, mas da eficácia do sacrifício. Quando alguém confia no que Cristo fez, a consciência é lavada, não por sentimentos, mas por uma verdade objetiva. Isso traz descanso interior e liberdade emocional. Essa purificação remove a acusação. A voz que constantemente lembra o passado, que aponta falhas e tenta definir a identidade da pessoa pelo erro cometido, perde autoridade. O sangue de Cristo fala mais alto do que qualquer acusação, seja ela interna ou externa. Ele declara que o pecado foi tratado, que a dívida foi paga e que não há mais condenação. Essa verdade precisa ser recebida pela fé e afirmada diariamente, especialmente nos momentos de fraqueza. A purificação da consciência também restaura o relacionamento com Deus. Muitos vivem como se Deus estivesse distante ou decepcionado, mesmo depois de terem sido perdoados. No entanto, o sangue de Cristo não apenas remove o pecado, mas remove a barreira que ele criou. A comunhão é restaurada e a presença de Deus deixa de ser um lugar de medo para se tornar um lugar de descanso. A purificação nos permite nos aproximar de Deus com sinceridade e confiança, sem máscaras ou tentativas de autoproteção. Além disso, essa purificação tem impacto direto na maneira como lidamos com os outros. Quem vive preso à culpa tende a projetar acusação, julgamento ou dureza sobre as pessoas ao redor. Quando a consciência é purificada, o coração se torna mais sensível, compassivo e gracioso. A pessoa que experimenta o perdão profundo aprende a perdoar, porque não vive mais a partir da carência, mais da plenitude da graça recebida. A purificação pelo sangue de Cristo também nos capacita para o serviço. Uma consciência culpada enfraquece a fé, rouba a ousadia e limita o envolvimento no propósito de Deus. Muitas pessoas se afastam do serviço cristão, não por falta de dons, mas por se sentirem indignas. No entanto, quando a consciência é purificada, nasce uma nova confiança, não em si mesmo, mas na obra de Cristo. Essa confiança gera ousadia para servir, amar e testemunhar. É importante entender que a purificação não significa ausência de lutas ou tentações. O cristão ainda enfrenta desafios, falhas e processos de crescimento. Contudo, a diferença está na base sobre a qual ele se levanta após cada queda. A purificação pelo sangue de Cristo garante que a restauração é sempre possível e que a identidade não é destruída por falhas momentâneas. Isso impede o ciclo destrutivo de culpa, afastamento e isolamento. Essa purificação também nos chama a uma vida de verdade. Quando sabemos que fomos completamente limpos, não precisamos esconder fraquezas, nem viver de aparência. Podemos ser honestos diante de Deus e das pessoas, porque nossa aceitação não depende da perfeição, mas do sacrifício de Cristo. A transparência se torna possível quando a vergonha perde seu poder. Por fim, a purificação da consciência e do coração produz paz. Uma paz que não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que o relacionamento com Deus está restaurado. Essa paz guarda o coração e a mente, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Viver purificado pelo sangue de Cristo é viver livre da acusação, fortalecido pela graça e capacitado a caminhar com Deus de maneira contínua e profunda. É uma experiência que transforma não apenas a posição espiritual do cristão, mas sua forma de pensar, sentir e viver diariamente. A libertação do poder do pecado é uma das realidades mais transformadoras da obra de Cristo. Muitas pessoas entendem o perdão, mas continuam acreditando que o pecado sempre terá domínio sobre suas vidas. Vivem presas a ciclos repetitivos de queda, arrependimento e culpa,
como se a fé cristã fosse apenas uma tentativa constante de fazer o certo sem jamais conseguir. No entanto, o sangue de Cristo não apenas perdoa o pecado cometido, ele quebra o poder que o pecado exerce sobre o ser humano. O pecado não é apenas um comportamento errado, ele é uma força que escraviza. Antes de Cristo, a humanidade estava sujeita a essa força, incapaz de viver plenamente de acordo com a vontade de Deus. A lei revelava o que era certo, mas não dava poder para praticar o que era certo. Por isso, o pecado reinava. Não porque fosse desejável, mas porque não havia libertação real. O sangue de Cristo muda completamente essa realidade ao introduzir uma nova fonte de vida e poder espiritual. Quando Cristo derrama seu sangue, ele não apenas remove a culpa do pecado, mas também neutraliza sua autoridade. O domínio do pecado é quebrado porque a base legal que o sustentava foi removida. O pecado perde seu direito de governar e o crente passa a viver sob um novo senhorio. Essa libertação não acontece pela força de vontade, mas pela aplicação da obra de Cristo na vida diária. É uma mudança de governo interior. Essa verdade precisa ser compreendida e apropriada pela fé. Muitos continuam vivendo como escravos mesmo depois de terem sido libertos porque não reconhecem a nova realidade espiritual. A mente ainda está condicionada aos antigos padrões, às antigas vozes e aos antigos hábitos. Por isso, a renovação da mente é parte essencial da libertação. O sangue de Cristo estabelece a liberdade, mas a consciência dessa liberdade sustenta a caminhada. A libertação do poder do pecado não significa perfeição imediata, mas progresso real. O cristão não é alguém que nunca falha, mas alguém que não vive mais sob a tirania do pecado. Quando há queda, há arrependimento e restauração, não condenação e desespero. A diferença está na resposta. Antes o pecado dominava, agora ele é confrontado. A graça não ignora o pecado, mas fornece poder para vencê-lo. Essa libertação também envolve o rompimento com hábitos antigos. Muitos pecados se manifestam por meio de padrões repetitivos que se fortalecem ao longo do tempo. O sangue de Cristo não apenas declara perdão, mas libera poder para uma nova prática de vida. Isso exige decisões, disciplina e dependência do Espírito, mas não é uma luta solitária. A força para mudar não vem do esforço humano isolado, mas da vida de Cristo operando no interior do crente. A liberdade do poder do pecado também transforma os desejos. Antes havia prazer naquilo que afastava de Deus. Agora nasce um novo anseio por justiça, verdade e comunhão. Isso não acontece de forma automática, mas é resultado de um coração regenerado. O sangue de Cristo purifica não apenas as ações, mas as motivações. O que antes atraía começa a perder o brilho, e o que antes parecia distante começa a se tornar desejável. Essa libertação redefine a luta espiritual. O cristão não luta para tentar se tornar livre, ele luta a partir da liberdade que já possui. Essa mudança de perspectiva é fundamental. Em vez de lutar contra o pecado como alguém derrotado, ele enfrenta as tentações como alguém que já foi libertado. Essa postura gera firmeza, resistência e perseverança. A vitória não é um sonho distante, mas uma possibilidade real e diária. Além disso, a libertação do poder do pecado restaura a dignidade humana. O pecado desumaniza, reduz o indivíduo a seus impulsos e falhas. A obra de Cristo devolve ao ser humano a capacidade de escolher o bem, de viver com propósito e de refletir o caráter de Deus. Essa restauração não apenas melhora a conduta, mas reconstrói a identidade. O crente deixa de se definir pelo pecado que o prendia e passa a se reconhecer como alguém transformado pela graça. Por fim, essa libertação nos chama à responsabilidade espiritual. Ser livre não é viver sem limites, mas viver com consciência. O sangue de Cristo nos liberta para viver em santidade, não por obrigação, mas por convicção. A santidade deixa de ser um peso e se torna uma resposta amorosa ao que foi feito por nós. Viver livre do poder do pecado é viver alinhado com a nova vida que recebemos, caminhando diariamente na dependência de Deus e na certeza de que a graça é suficiente para sustentar cada passo. A nova aliança estabelecida pelo sangue de Cristo representa uma mudança profunda e definitiva na forma como Deus se relaciona com a humanidade. Ao longo da história bíblica, alianças sempre foram marcadas por compromissos sérios, promessas firmes e sinais visíveis. No Antigo Testamento, essas alianças eram frequentemente seladas com sangue, indicando que a relação entre Deus e o homem envolvia vida, responsabilidade e fidelidade. Quando Jesus derrama seu sangue, ele inaugura uma aliança superior, eterna e perfeita, que não depende da capacidade humana de cumprir a lei, mas da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Essa nova aliança não anula a revelação anterior,
mas a cumpre plenamente. A antiga aliança foi dada para conduzir o povo ao reconhecimento do pecado e da necessidade de um mediador. Ela mostrava o padrão de Deus, mas também revelava a incapacidade humana de alcançá-lo por seus próprios meios. A nova aliança, selada pelo sangue de Cristo, oferece exatamente aquilo. Faltava um mediador perfeito e um sacrifício definitivo. Em vez de exigir obediência como condição para o relacionamento, ela transforma o coração para que a obediência seja uma resposta natural. O sangue de Cristo estabelece essa aliança com base na graça. Isso significa que o relacionamento com Deus não começa pelo desempenho humano, mas pela iniciativa divina. Deus se aproxima do homem, não porque o homem conseguiu subir até ele, mas porque ele desceu até nós em Cristo. Essa verdade muda completamente a maneira como vivemos a fé. Não nos relacionamos com Deus movidos pelo medo de quebrar regras, mas pela confiança em um compromisso que Ele mesmo garantiu com seu próprio sangue. Essa aliança também garante acesso direto à presença de Deus. Aquilo que antes era limitado a poucos, em lugares específicos e sob condições rigorosas, agora se torna disponível a todos os que creem. O sangue de Cristo removeu a separação e abriu um novo e vivo caminho. Isso não é apenas um conceito teológico, mas uma realidade espiritual diária. O crente pode se aproximar de Deus em qualquer momento, com sinceridade e confiança, sabendo que foi aceito com base na obra de Cristo. A nova aliança também envolve promessas firmes e seguras. Não são promessas condicionadas à perfeição humana, mas à fidelidade divina. Entre essas promessas estão o perdão contínuo, a transformação interior, a presença do Espírito e a esperança da vida eterna. Essas promessas não são ideias abstratas, mas fundamentos que sustentam a fé em meio às dificuldades. Saber que estamos debaixo de uma aliança eterna traz estabilidade emocional e espiritual, mesmo quando as circunstâncias são instáveis. Outro aspecto importante dessa aliança é a transformação do interior. A nova aliança não se limita a regras externas, mas atua no coração. Deus promete escrever sua vontade no interior do homem, não em tábuas de pedra, mas em uma consciência renovada. O sangue de Cristo torna isso possível ao purificar o coração e permitir que o Espírito opere livremente. Essa transformação interior é o que diferencia uma vida religiosa de uma vida espiritual autêntica. Essa aliança também redefine a identidade do povo de Deus. Não somos apenas indivíduos buscando a Deus, mas um povo que pertence a Ele por meio de um pacto eterno. O sangue de Cristo nos une, não apenas a Deus, mas uns aos outros. Isso gera um senso de pertencimento, responsabilidade mútua e amor prático. A fé deixa de ser uma experiência isolada e se torna uma caminhada comunitária marcada pela graça e pela verdade. Viver debaixo da nova aliança também implica confiança nas promessas mesmo quando falhamos. A aliança não é quebrada a cada erro, porque ela não depende da nossa perfeição, mas da obra consumada de Cristo. Isso não incentiva a negligência espiritual, mas fortalece a perseverança. Quando sabemos que a aliança permanece, somos encorajados a nos levantar, aprender e continuar caminhando com Deus. Por fim, a nova aliança aponta para um futuro glorioso. Ela não se limita ao presente, mas nos conecta a uma esperança eterna. O sangue de Cristo não apenas nos reconciliou com Deus agora, mas garantiu um destino final de comunhão plena com Ele. Essa esperança sustenta a fé em meio às lutas e nos lembra que nossa história está inserida em um plano maior. Viver sob essa aliança é viver com segurança, propósito e esperança, certo? De que aquilo que foi selado pelo sangue de Cristo jamais será desfeito. Compreender o valor do sangue de Cristo não é apenas um exercício teológico, mas uma revelação que transforma profundamente a maneira como vivemos. Quando essa verdade deixa de ser apenas conhecimento e se torna convicção, ela molda atitudes, decisões e prioridades. A vida cristã passa a ser uma resposta contínua àquilo que foi feito por nós e não uma tentativa ansiosa de conquistar algo que já foi garantido. A revelação do sangue de Cristo produz uma fé viva, prática e coerente. Uma vida transformada por essa revelação começa com gratidão. Não uma gratidão superficial, expressa apenas em palavras, mas um reconhecimento profundo do preço pago. Quando entendemos que fomos redimidos, purificados e inseridos em uma aliança eterna pelo sangue de Cristo, o coração naturalmente se inclina à adoração, a gratidão se torna o combustível da obediência, não obedecemos para sermos aceitos,
Obedecemos porque já fomos alcançados por um amor imerecido. Essa revelação também gera humildade. Não há espaço para orgulho espiritual quando compreendemos que tudo o que somos e temos diante de Deus foi conquistado por Cristo. A comparação com os outros perde sentido e o julgamento dá lugar à misericórdia. Uma pessoa que vive consciente do valor do sangue de Cristo não se coloca acima de ninguém, porque sabe que todos estavam na mesma condição e precisaram do mesmo sacrifício. Essa humildade fortalece relacionamentos e promove unidade. A vida transformada pelo sangue de Cristo também se manifesta em santidade de prática. A santidade deixa de ser um conjunto de regras rígidas e passa a ser uma expressão de amor e honra. Quando reconhecemos o preço pago, passamos a tratar o pecado com seriedade. Não por medo da punição, mas por respeito ao sacrifício de Jesus. Isso produz escolhas mais conscientes, resistência às tentações e um desejo crescente de viver de maneira alinhada com a vontade de Deus. Essa revelação fortalece a identidade. Muitas pessoas vivem definidas por suas falhas, traumas ou pelo que os outros dizem sobre elas. O sangue de Cristo redefine quem somos. Ele declara que fomos comprados, perdoados e aceitos. Essa identidade gera segurança interior e estabilidade emocional. Mesmo diante de críticas, fracassos ou crises, quem vive à luz do sangue de Cristo não perde o senso de valor, porque sua identidade está firmada em algo eterno. Uma vida transformada por essa verdade também se reflete na maneira como lidamos com o sofrimento. Saber que fomos alcançados por um amor que passou pela cruz nos ajuda a enfrentar as dores com esperança. Isso não elimina a dor, mas a ressignifica. O sofrimento não é sinal de abandono, mas parte de uma jornada que está nas mãos de um Deus que já demonstrou seu amor de forma definitiva. O sangue de Cristo nos lembra que Deus não é distante da dor humana, mas entrou nela para nos redimir. Essa revelação também desperta compromisso. Não um compromisso pesado ou religioso, mas um compromisso alegre com o propósito de Deus. Quem entende o valor do sangue de Cristo deseja viver de maneira significativa, servindo, amando e compartilhando essa esperança com outros. A fé deixa de ser centrada apenas em necessidades pessoais e se expande para uma visão maior do reino de Deus. O compromisso nasce do amor, não da obrigação. Além disso, viver à luz do sangue de Cristo transforma a maneira como nos relacionamos com os outros. O perdão recebido se torna perdão oferecido. A graça experimentada se torna graça compartilhada. Pessoas feridas e restauradas pelo sangue de Cristo se tornam instrumentos de cura para outros. Isso cria comunidades mais saudáveis, marcadas por paciência, verdade e reconciliação. A revelação do sangue de Cristo também produz perseverança. A caminhada cristã não é isenta de desafios, dúvidas ou momentos de fraqueza. No entanto, quem vive consciente da obra consumada não desiste facilmente. Mesmo quando falha, sabe onde recorrer. Mesmo quando se sente fraco, lembra que a base da fé não é a própria força, mas o sacrifício de Jesus. Essa convicção sustenta a caminhada ao longo do tempo. Por fim, uma vida transformada pela revelação do sangue de Cristo vive com esperança eterna. O presente é vivido com responsabilidade, mas o futuro é aguardado com confiança. Sabemos que aquilo que foi iniciado pela cruz será plenamente consumado. O sangue de Cristo garante que a história não termina na dor, no pecado ou na morte, mas na restauração completa. Viver com essa esperança muda a forma como enfrentamos o hoje e nos prepara para o amanhã, firmados na certeza de que fomos alcançados por um amor que jamais falha.